Vamos então ver um resumo de vídeo em duas partes, evidentemente, porque não cabem os 20 minutos assim num vídeo só. A regra é 10 minutos de cada. Então, linguagem dos sintagramas e linguagem do código numérico. Vejamos o que é básico. Fórmula da oração. A fórmula da oração é a representação básica da estrutura de uma frase normal da linguagem humana. Considera-se oração normal a frase estruturada com nome 1, verbo na posição 2 e nome 3, que é um complemento verbal, e o nome 4. Então o nome aparece como núcleo aqui na posição 1, na posição 3 e na posição 4. E o verbo é o titular único da posição 2. E vejam aqui os sintagramas dizendo: eu sou o determinante deste nome, eu sou o determinante deste verbo, portanto sou um complemento verbal. Aqui quando tem um sintagrama compacto assim, eu sou o determinante deste verbo, mas acessório porque o traço é pontilhado, então sou um advérbio, expresso circunstâncias. Então observe, nome 1, verbo 2, nome 3 e nome 4. Aí está a fórmula da oração, base para o estudo de qualquer ponto da sintaxe. Veja-se a oração normal encaixada na fórmula. Olha, engenheiro desenhou projeto hoje. Nome 1, sujeito. O verbo é o determinante máximo do determinado máximo sujeito, nome 1. Por isso que nós temos aqui o sintagrama basilar. Seria assim os dois polos fundamentais da oração, né? E temos aqui o complemento verbal. Esse traço significa eu sou o complemento deste verbo. E aqui eu sou o advérbio deste verbo. Sou o determinante deste verbo. Sempre nessa extremidade da seta está o determinante e aqui o determinado. Aqui está o determinante e aqui o determinado. Aqui está o determinante máximo e aqui o determinado máximo, que é o nome 1. Quase sempre as setas caem em cima de um nome ou em cima de um verbo. Guardem bem isto. Nome 1, verbo 2, nome 3 e nome 4. Eis aí a fórmula da oração. Linguagem dos sintagramas. Sintagramas são convenções visuais e gráficas que auxiliam a interpretar as funções sintáticas dos termos da oração. Basicamente são 3 setas com corpos diferentes. Aqui liga os 2 polos essenciais da oração, verbo e nome 1. Aqui um complemento e aqui a palavra complementada, determinante, determinado, determinante, determinado. Aqui também, determinante, determinado. Este é acessório, este é integrante, que é importante, e esse é fundamental, né? Esse relacionamento. Então, verbo, nome 1, sujeito. Complemento, e aqui a palavra complementada. E aqui seria o determinante, e aqui o determinado, que pode ser um verbo ou um nome. E aí teremos adnome ou advérbio. Podem formar a ordem direta quando a seta parte da direita para a esquerda, ou ordem indireta. Vocês vão ver isso nos textos com frequência. Aqui, folhas faltam, ordem direta. Faltam folhas. Aqui o verbo veio no seu lugar, na posição 2. Aqui veio 2, o número 2 primeiro, e depois o 1, formando-se a ordem indireta. Mais exemplos com mais palavras. Olhem aqui as setas interpretando, analisando esta oração. Seta essencial, que parte do determinante máximo, verbo, e cai no nome 1, sujeito. Está aqui. Esse nasce do sinal de igualdade, que significa plural, terceira pessoa, plural, terceira pessoa. A concordância. Mas aqui temos complemento verbal, completa o verbo. Esse determinante completa o verbo. Aqui, um advérbio, termo acessório apontando para o verbo, é um advérbio, aqui advérbio de lugar. Lembre-se que o determinante sempre diz, completa, explica alguma coisa do outro. Aqui temos
as mesmas palavras colocadas mais em ordem indireta. Exagerou-se na ordem indireta, mas ali causas peritos examinaram. Podemos dizer assim? É possível, a concordância nos deixa interpretar. Ou então os sintagramas nos ajudam a dizer que isto é complemento verbal disto, portanto um objeto direto, complemento verbal sem preposição. Este aqui é o agente, é o sujeito, o nome 1. Tivesse que colocar os números aqui, seria 4, 3, 1, 2. Aqui também temos o sintagrama integrante na ordem direta e na ordem indireta. Olhem aqui os exemplos. Garotos sentiram medo de terremotos. Observem aqui que coisa interessante. Verbo emite seta dupla que cai no nome 1. Aqui esta seta diz que eu sou o complemento desta palavra, que é um verbo, sou o complemento verbal. E esta seta, eu sou o complemento desta palavra, que é o nome, então sou o complemento verbal. Complemento nominal aqui, complemento nominal porque completa o nome, complemento verbal porque completa o verbo, e assim por diante. Não há confusões. Sintagrama acessório na ordem direta e na ordem indireta. Observem aqui, olhem o verbo de onde nasce o sintagrama essencial, que cai no nome 1. Lá, talvez as tuas ideias ajudem muito àquela iniciativa. Observem os sintagramas dizendo tudo. Verbo e nome 1 sujeito. Complemento verbal. Os demais são advérbios se caírem sobre o verbo. Adnome se caírem sobre o nome. 4, 5, 5. 4 porque é advérbio, 5 porque é adnome. Adnome sempre é marcado com o número 5. Olhe o sintagrama do predicativo, na ordem direta e na ordem indireta. Aqui está, Cláudio, médico. Realmente esse médico diz alguma coisa de Cláudio. É um determinante de Cláudio, mas mediado por um verbo de ligação. Então, a seta sempre diz determinante, determinado. Mas aqui faz um pouso no verbo de ligação. São 7 verbos de ligação mais usados na língua portuguesa. Na ordem direta e na ordem indireta. Aqui podemos ter a seta essencial saindo de S e caindo no tu. Sintagrama da coordenação não pode ter seta. E para que se visualize logo o que é coordenação, que ele está revelando, nós deixamos assim, num gráfico retangular, ortogonal. Tá? Olhem aqui, os dois polos são coordenados, não podem ter seta. Este não explica esse, nem este. Mas o verbo vai dizer alguma coisa dos dois juntos. A mesma explicação. Complemento verbal feito de dois nomes. Complemento verbal. Os dois nomes estão coordenados entre si, ligados pela conjunção coordenativa e. Então, verbo determinando nós e os dois juntos aqui determinando o verbo. Complemento verbal. Verbo, sujeito. Sujeito composto aqui. Aqui, complemento composto. E aqui o verbo, complemento verbal.